Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Didáticativa.com. Dando andamento às nossas videoaulas, hoje a gente vai falar sobre o índice de liquidez geral. O índice de liquidez geral é um dos índices que medem a liquidez da companhia, ou seja, se a empresa possui mais valores a receber do que valores a pagar. Se ela tem ao longo do tempo uma situação que possa, obviamente hipotética, liquidar todas as suas obrigações hoje com todos os valores que ela tem a receber hoje. Diferentemente dos demais indicadores de liquidez, para quem não viu os indicadores de liquidez imediata, liquidez corrente e liquidez seca, a liquidez geral mede quanto a empresa possui a receber versus o total de dívidas a pagar, considerando tanto o curto quanto o longo prazo. Aí o curto prazo, representado pelo ativo circulante e passivo circulante, e o longo prazo pelo não circulante, sendo que não circulante aqui no lado do ativo são os itens do realizável a longo prazo. Não entra aqui no ativo não circulante os valores do ativo permanente. Então a fórmula aí, só para reafirmar, é o ativo circulante mais o ativo não circulante, só que obviamente apenas a parcela do realizável a longo prazo, dividido pelo total do passivo circulante mais o passivo não circulante. Então, pegando o exemplo novamente da GES Brasil, no caso da GES Brasil, ela não tem ativo realizável a longo prazo, ela só tem o ativo circulante do lado aí dos seus bens e direitos a receber. Porém, do lado do passivo, ela tem tanto o passivo circulante quanto o passivo não circulante. E aí a fórmula, traduzindo, ativo circulante mais o não circulante, 7.888, dividido pelo somatório do passivo circulante mais o passivo não circulante, que dá 8.658, ou seja, 4.323 mais 4.334 é o que dá o total aí da dívida de 8.658. E aí vocês percebam que o índice de liquidez geral da GES Brasil está inferior a 1, é 0,91. Aqui a gente não precisa entrar no detalhe do que é isso aqui, mas a gente pode ter uma vaga noção. É o primeiro ano de operação da empresa, então ela está praticamente tomando empréstimo, dívida, para investir no seu ativo permanente aqui de 4.842. A intenção normalmente das empresas é que com um ativo de imobilizado elas comecem a gerar receita e aí com o tempo esse indicador tende a ser superior a 1. Seguindo aqui nas nossas análises, a gente vai novamente falar da Camil Alimentos. A gente tem utilizado a Camil Alimentos aí nas nossas análises, empresa de capital fechado, mas que divulga aí os seus balanços todo ano. Aqui então, retomando, a gente vai utilizar o ativo circulante e o não circulante, parte do realizável a longo prazo, e do lado do passivo, da mesma forma, o passivo circulante e o passivo não circulante. Então vocês vejam que o total do ativo circulante em 28 de fevereiro de 2015 da controladora é de 1.212.180 e o realizável a longo prazo de 40.981. Quando a gente coloca isso em fórmula, vocês vejam aí, eu só deixei aqui os totais dos grupos para facilitar a visualização, e aí 1.202.180 mais 40.981 da controladora em 28 de fevereiro de 2015 dá 1.243.161 dividido pelo total do passivo circulante 648.123 mais 969.992 dá o montante de 1.618.115. Vocês vejam então que a liquidez geral aí em 28 de fevereiro de 2015 dá 0,77 e em 2014 dá 0,72. Porém, o consolidado 0,86 em 2015, 0,81 em 2014. Apesar de ser inferior a 1, olhando aí para esses dois períodos, 2014 e 2015, a gente percebe que existe aí uma evolução tanto na controladora quanto no consolidado, dado que o ideal é que esses índices estejam maiores que 1 ou próximos a 1. Seguindo aqui para fechar,
a questão, a gente mostra aqui o evolutivo do índice de liquidez geral da Samarco e a gente vê que o índice de liquidez geral da Samarco realmente está numa situação um pouco complicada porque está muito longe do 1. A gente vê que de 2010 para 2014 teve uma queda bem acentuada de 0,47 para 0,28, o que significa que a empresa tem muito mais dívida do que ativos aí para liquidar essas dívidas, do que bens e direitos para liquidar essas dívidas. Talvez isso explique um pouco aí da situação que levou aquele acidente, mas obviamente seria leviano utilizar o índice de liquidez geral para explicar essa condição. Aqui basicamente o que mostra é que ela tem muito mais dívida, muito mais passivo do que ativo para liquidar as suas dívidas. É isso, pessoal. Espero que tenha sido claro aí no índice de liquidez geral. Dúvidas, críticas ou sugestões, manda um e-mail para a gente no contato @didaticaativa.com. Visite o nosso site também, o www.didaticaativa.com, ou deixe uma mensagem aí debaixo do vídeo. Até os próximos vídeos.